E aí, Raio, beleza? Quem tiver aí atrás, se quiser vir mais pra frente, ó, comigo, hoje a gente tá com música. Né, Mariane? Tá na metade aí, né? E aí, todo mundo firmeza, de boa? Tranquilo? Theo, vem hoje, né? Tava perguntando aí pro Matheus. Quem não trouxe a Bíblia, pode levantar a mão, por favor, que daí o Thiago vai entregar para vocês. Perguntando pro Matheus, oi, velho, o Theo tá aí hoje? Eu acho que ele devia estar de boa em casa, ele mora aqui perto, ele veio. E aí, quem tá acompanhando as últimas palavras que a gente trouxe aqui nas sextas-feiras, no domingo, o estudo que a gente tá fazendo? Quem acompanhou? Todo mundo? Pelo menos alguns daqui, né? Vocês estão faltando muito ainda aí. O pastor Rogério está bem. Todo mundo abre aí comigo em Gênesis capítulo 37, por favor. Gente, eu vou usar esse óculos aqui, mas não é pra fazer graça não, tá? É só um negócio que eu estou testando. O psicólogo até pediu. Viu? Não ficou? Eu fiquei sem graça. Nossa, já tem, tempo que eu estou ensaiando. É por causa da questão de conseguir concentrar direito. Ficou bom, né? Mas eu fico pensando, nossa, o povo do vídeo vai achar que eu sou doido. Mas não é não, gente. Né? Acontece, né? Todo mundo tem essas doideirinhas. Durante o vídeo você vai explicar, volta todo. Você que chegou agora no vídeo. Só não esquece de fazer os tiques, não, hein? Não pode ter os tiquezinhos. Todo mundo abriu aí? Gênesis capítulo 37? Cadê? Colocaram o tema aí? Caluniado e traído. O que eu faço? Quem aqui, alguém já falou mal de vocês? Falou, nossa, eu lembro de uma pessoa que falou mal de mim. O restante ninguém nunca falou mal de você? Quem aqui já falou mal de alguém? Agora ninguém levanta a mão, né? Mas infelizmente isso faz parte da natureza do ser humano. Eu, quando eu era menor, bem menorzinho assim, eu devia ter uns 4 anos de idade. Eu lembro que eu e minha mãe estavam lavando o quintal de casa, e daí meu irmão, não sei porquê, ele pegou um pote de mostarda e saiu jogando na água assim, esparramando, e jogou o pote lá para denunciar o crime. Aí a minha mãe viu, botou nós dois em pé assim, perto da parede, perguntou quem foi. Aí eu não ia mentir, óbvio, não foi eu. Aí meu irmão falou, não foi eu também. Ele falou assim, olha, vocês vão apanhar até vocês assumirem quem foi. Aí batia. Fernando, foi você? Não. Gustavo, foi você? Não. Batia de novo. Aí ficou nesse processo aí durante bastante tempo, até chegar uma hora que eu cansei de apanhar. E aí eu falei assim, mãe, pode parar de bater, foi eu. Eu achei que a surra ia parar por ali, né? Mas aí eu apanhei mais ainda. Tomei uma surra por culpa do meu irmão, porque ele não quis assumir a culpa dele num erro. E é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, sobre as consequências que a gente tem sobre as pessoas que falam mal da gente e sobre o nosso comportamento também, de a gente prejudicar as pessoas por conta daquilo que a gente fala. Quem aí tem irmão? Acho que a maioria aqui tem irmão. Seu irmão já caguetou você de alguma coisa? E você se lascou? Agora você já falou para os seus pais alguma coisa errada que o seu irmão fez? E seu irmão se lascou. Eu estava na esperança das gêmeas estar aqui hoje, que eu queria perguntar para elas, mas elas não estão. No próximo culto vocês me lembram que eu pergunto para elas. Foram viajar? Não deixa eu esquecer, que eu vou perguntar. E sobre amigos, vocês têm algum amigo que já falou alguma coisa de vocês para alguém? Cadê o Wander? Wanderson, cadê você? Saiu. O Wander foi lá para casa semana retrasada pra gente gravar um... Obrigado pela água, nem vi quem trouxe. Mas ele foi lá para casa e aí eu falei, mano, tá acontecendo tal parada na sua vida? E pai, mano. E tipo, mano, o assunto encerrou ali. É uma parada que é pessoal dele, não é da minha conta, mas eu percebi.
teve a necessidade de eu chegar em outra pessoa e ficar contando, e ficar esparramando. Não, conversei com ele, resolvemos um assunto ali e acabou. No último acampamento que teve do RAD, deu uma treta um dia lá de madrugada. Acabou que eu até discuti com o Ander lá à noite. Algum dos adolescentes ficou sabendo? Não! Para que as pessoas precisavam de falar sobre um assunto que não é da conta delas e que elas não iam resolver? Cheguei num cantinho lá, falei, Wander, eu não gostei de tal coisa, vamos resolver essa parada? Resolveu, acabou, continuamos. Hoje estamos conversando de boa. Só que o problema que nós, seres humanos, a gente tem é de pegar e começar a passar as conversas para frente. A gente passa a vida das pessoas para frente e as pessoas passam coisa pessoal nossa para frente como se fosse adiantar alguma coisa e não adianta. Não tem lógica isso. E não vai resolver também, né? E é por isso que a gente vai falar hoje, a primeira pessoa que eu lembrei foi de José. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a vida dele. Porque aconteceu muito disso aqui com ele, por conta dos irmãos dele, de tudo, de quem ele foi para o pai dele e da visão que os irmãos dele tinham sobre ele, sobre questão de inveja e as conversinhas que foram incomodando os irmãos dele. E vamos ler o 37 a partir do 1, e a Bíblia fala assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, e os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam. José era bem caguetinha também, né? Já dá para identificar um pouquinho de vocês aí, né? Jacó era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele porque disseram: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. E aqui, só para dar uma resumida na história, os irmãos de José, óbvio, ficaram bravos pra caramba com ele, e depois até o pai de José ficou um pouquinho pensativo em relação a José, porque era uma coisa que não era costumeira. Até hoje é um pouco estranho em relação à questão da primogenitura. Mas naquela época era mais estranho ainda, porque o filho mais velho, ele tinha mais direitos, ele fazia mais coisas, e nesse caso aqui era o filho mais novo que o pai demonstrava que gostava mais. Óbvio, não vou pedir para ninguém, nem dos irmãos aqui, levantar a mão, mas em alguma situação, provavelmente você já deve ter olhado para o seu irmão ou para sua irmã e falado assim, e pensado, né? Nossa, parece que meu pai e minha mãe gostam mais do meu irmão, porque deixa ele fazer tudo que ele quer, dá presente para ele e para mim não dá nada. E você é o mais novo. Ser irmão mais novo tem os benefícios e tem umas partes ruins também, né? O pastor já é o mais velho ou o mais novo? Meio. Ixi, aí é mais complicado ainda, né? Ele lascava com a mais velha e lascava a mais nova. E são duas irmãs. Gente, as irmãs dele, não sei se vocês conhecem, mas elas têm cara de brava. Nossa! E aí o que foi acontecendo na vida de José? Os irmãos dele já estavam bravos com ele. O pai dele estava dando presente para José e os irmãos dele ficavam mais bravos ainda. Aí um dia, os irmãos dele foram cuidar do gado deles lá. E o pai dele falou assim, olha, vai lá na cidade,
no pasto lá, que seus irmãos estão lá, vai ver se está tudo certo, daí você volta e conta para mim se está tudo bem. José foi, e todo mundo conhece a história, a hora que José chegou lá, os irmãos dele já falaram assim, olha, e já vem o sonhador. E não é só sobre a questão de ele ser sonhador, mas o significado desse sonhador na cabeça dos irmãos dele era tipo, já vem aquele moleque lá que está achando que é melhor do que todo mundo. Ele está falando, e são coisas que eles falaram aqui, e mais pra frente vocês podem ler e vão ver também, mas para eles é tipo assim, ele está falando que ele vai ser maior do que a gente e ele vai mandar na gente. É horrível. Quem é que é o irmão mais novo? É um saco quando o irmão mais velho manda na gente, não é? Cara do céu, o meu irmão é muito. Ele era, né? Agora mudou bastante. Hoje a gente se dá muito bem. Mas ele era muito mandão, tudo. E mentiroso também. Qualquer coisa que eu perguntava pra ele não sabia. Ele inventava uma história nada a ver, assim, eu nem sei porquê. Mas ele inventava uma história nada a ver. E aí, graças a Deus, ele mudou. Mas a gente brigava muito e eu detestava que ele chegasse em mim para poder pedir alguma coisa. Agora pensa, você é o irmão mais velho e seu irmão mais novo, que você tem certeza que o seu pai gosta mais dele, o seu irmão mais novo te cagueta, fala tudo que você faz de errado e ainda diz que vai mandar em você. Cara, é pra cair da carroça, mano. Não tem como você ficar, não, eu tô de boa em relação a isso. E aí, a hora que José chegou lá perto dos irmãos dele, os irmãos dele falaram assim, olha, vamos dar um pau nesse menino, vamos jogar ele dentro do buraco. E foi isso, eles pegaram José, jogaram ele dentro de um poço seco que tinha, e aí deixaram ele lá, foram comer algumas coisas, e estavam planejando matar José. Só que antes de executar o plano, Rubens, que é um irmão de José, chegou e falou, gente, não vamos matar ele não, ele é do nosso sangue. Aí eles falaram assim, olha, então não vamos matar não, matar a gente não vai, vamos vender ele. Aí na hora que eu estava falando, eu pensei, matar não pode, mas vender ele, nem dá, né, vender ele para os outros, beleza. Aí eles venderam para os mercadores, que pegaram José, levaram para o Egito, e lá no Egito ele foi vendido mais uma vez. E aí começa a história de uma pessoa que venceu na vida. Hoje não é para a gente falar sobre vitórias na vida, mas é uma parada que a gente pode observar na vida de muita gente que a gente admira. Eu gosto muito de assistir podcast e escutar sobre a história dos outros. Esses dias para trás, ano passado na verdade, eu postei um vídeo na internet, algumas coisas em relação à saúde mental. Aí uma mulher começou a comentar esses dias para trás, e ela começou a comentar sobre a saúde mental dela. E eu comecei a perguntar, e aí, como é que está a sua saúde mental? E ela começou a falar um monte de treta que ela tinha passado com um ex-marido dela, sobre abuso, sobre um monte de coisa. Eu falei, cara do céu, é pesado. Mas muitas dessas pessoas que a gente vê que tem uma história legal e que a gente admira aquilo que elas vivem hoje, elas passaram por uma dificuldade. Na vida de José não foi diferente. Continuando aqui, no 24. Depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfume e especiarias. Aí Judá disse aos irmãos, essa parte que me deixa revoltar. O que vamos ganhar se a gente matar o nosso irmão, depois escondemos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses israelitas. Afinal, ele é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam para os ismaelitas. Aí a gente pula lá para o final,
quando José já estava na casa de Potifar. E aqui que começa a nossa palavra. José, a história dele e aquilo que a gente julga relevante, não começou numa coisa boa. José, ele foi jogado dentro de um buraco, depois ele foi vendido, e depois ele foi vendido mais uma vez. Já começa a gerar aí um pouquinho de trauma, e não só vendido, sei lá, por qualquer outro motivo, mas vendido para poder ser escravo numa terra que ele não tinha contato, assim. Era um moleque, quem que tem 17 anos? Olha aí, da idade de vocês. Imagina, vocês têm irmão, não tem? Tá aí do lado, não é? Oh, esse moleque parece demais, velho. Mas, imagina, seu irmão vende você, aí você vai lá pra Goianira. Aí lá em Goianira, não tem ninguém que mora em Goianira não, né? Bom. Mas lá em Goianira, outra pessoa vende você e você vai trabalhar fechado na casa de alguém lá. E você com aquilo na mente que os seus irmãos te venderam, te prejudicaram, e sabendo de toda a história que aconteceu sobre a questão da verdade e o porquê que você foi vendido. Para aliviar a situação, disseram que ele tinha morrido, e ele estava servindo ali na casa de Potifar, e aí que a esposa de Potifar deu em cima de José. José, como era uma pessoa correta, todo mundo conhece essa história, fugiu. A esposa de Potifar falou assim: olha, aquele escravo lá que vocês trouxeram para cá, ele tentou abusar de mim, e aí quando eu gritei, ele correu. Jogaram José na cadeia. E por que José foi jogado na cadeia? Porque ele fez alguma coisa de errado? Não, porque alguém foi ali caluniar e foi trair ele. Ele foi traído pelo irmão, caluniado pelos irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, e o resultado qual que foi? Foi ser jogado na cadeia. E quantas vezes, quem que já foi parar na diretoria por causa da mentira de alguém? Hein? Eu achei que ia ser pouco. Quem é que foi parar na diretoria por culpa própria? Diminuiu um pouquinho. Mas imagina, óbvio que a cadeia é muito mais pesado, né? Mas, colocando no contexto de vocês, é como se os amigos de vocês, aquela pessoa que está com vocês ali na sala todo dia, fosse lá na diretora, mentisse alguma coisa, inventasse qualquer coisa, e você se lascasse com uma coisa que você está de boas, você não fez. Teve uma vez que eu fui para a diretoria umas 3 ou 4 vezes. Eu chegava na sala, sentava, e daí, a hora que eu sentava, chegava um menino na porta e falava assim: ô, Fernando, o diretor está te chamando. Na terceira vez eu já estava assim: gente, eu não sei nem mais o que eu estou indo fazer lá. E a conversa estava rodando. E não foi só com a vida de José. Jesus foi a mesma coisa. Por quê? O que Jesus fez de errado? Nada. Jesus, ele começou a ser uma pessoa incômoda por estar tocando na ferida dos fariseus. Eu vou tentar ser bem rapidão aqui. Mas é o mesmo esquema, e ele foi chamado de bêbado, endemoniado, falso. E qual que é o resultado dessa calúnia e da traição? Ele foi morto, depois ressuscitou e tal. E a mesma coisa acontece com a gente também. Lembra sempre desse exemplo do diretor da diretoria. Tá, agora que eu já fiz essa introdução rapidão aqui, o que é mais importante da gente poder falar, agora eu acho que eu consigo tirar. O que é mais importante de eu poder falar com vocês é sobre o que a gente faz em relação a todas essas coisas que a gente vive. Porque é fácil a gente falar sobre a vida dos outros, é fácil a gente tocar na vida dos outros, é fácil as pessoas falarem sobre a nossa vida. Tá, mas e aí, o que eu faço quando as pessoas começam a falar mal da minha vida? O que eu faço o dia que eu for para a diretora e a culpa não for minha?
Aí que é uma parte difícil. Há um tempo atrás eu estava viajando com um amigo meu, e daí ele falou assim, olha, deixa eu te perguntar um negócio. Eu falei, Aí ele falou assim, olha, fulano começou a falar mal de você, e aí eu queria tirar dúvida sobre o que aconteceu. Ele falou que você é mó talarico, e falou um monte de coisa errada. Eu falei, o quê? E começou a falar mal, eu falei, cara do céu. Aí ele falou assim, não, eu achei estranha a história, porque eu te conheço. Aí eu tive que explicar a história, contei pra ele o que tinha acontecido, e morreu ali. Graças a Deus eu tive entendimento, já tinha aprendido outras vezes como que resolve a situação, por conta de um comentário que o pastor João costuma fazer, que ele sempre fala, olha, eu detesto que pessoas cheguem perto de mim para falar mal de outras pessoas. A hora que uma conversa errada chegar em você, precisa morrer em você. É o que eu falei sobre a questão do... Cadê o Ander? Tá aí já? É o que eu falei sobre a questão do Ander. Não tem a mínima necessidade de ficar passando para frente. Agora cabe essa responsabilidade a mim e a vocês, que a gente tenha entendimento da palavra, de cumprir isso daqui. As outras pessoas no mundo, elas vão aprender batendo cabeça e se lascando. E a primeira coisa para a gente fazer quando alguém fala mal da gente é a gente saber qual que é a nossa identidade. Quase todas as vezes quando eu venho venho pregar aqui, eu falo para vocês sobre a gente conhecer a nossa identidade. Vocês viram esses dias para trás, quem lembra daquele, o Daniel Pax, que está nos podcasts, que era um pastorzão? Vocês lembram dos vídeos? Está dando uma polêmica, eu assisti um podcast dele esses dias para trás, e dentro de todas as coisas que ele falou lá que eu não concordo, mas uma coisa que ele falou me chamou muito a atenção, que muitos cristãos hoje estão perdidos na sua identidade e estão com a identidade de Deus corrompida. Eles estão acreditando em um Deus que não é o Deus da Bíblia. Até nesse ponto aí, eu concordo, e depois daí foi só revolta. Mas, muitas vezes, a gente está tratando Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada mágica. A gente chega ali com a nossa oração, dá uma esfregadinha, Deus faz isso, faz aquilo, faz isso. Deus, ele não é o nosso empregado. Nós aqui temos que perguntar para Deus, falar assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? E é a partir daí que a gente vai descobrindo a nossa identidade. Por que José, ele não caiu em pecado, não, em adultério com a esposa de Potifar? Porque ele sabia quem que ele era. Ele sabia, ele já tinha tido um sonho, uma revelação de Deus, ele já sabia aonde Deus queria levar ele. Então José já sabia do propósito da vida dele, ele já sabia aonde ele queria chegar, e apesar da realidade dele ser totalmente contrária àquilo que era a visão que Deus tinha dado para ele, ele sabia a identidade dele em Deus. E é por isso que ele não caiu. E essa é uma das principais coisas que vai fazer a gente não ser influenciado por uma cultura corrupta. Nem tudo que está no mundo é corrupto, é ruim. Tem algumas coisas que realmente são boas. Muitas coisas da arte são ruins, são terríveis. O carnaval está aí para mostrar para a gente a bagunça que é. Mas algumas coisas da arte são muito boas. Algumas coisas de música são ruins, outras coisas de música são boas, alguns filmes são horríveis, outros são bons. Mas o que vai fazer a gente permanecer de pé é a identidade que a gente conhece em Deus. E se eu perguntar, não precisa de levantar a mão, mas se eu perguntar para vocês hoje, falar assim, olha, você sabe a sua identidade? Falando sobre a sua identidade normal, quem conhece o seu CPF de cor? O GRG. Já diminuiu um pouquinho. Mas são algumas coisas que a gente está sempre em mãos ali, né? Mas não levanta a mão, não precisa. Mas e a sua identidade em Deus? O seu chamado, aquilo que Deus fala assim, olha, eu tenho para você isso para você fazer. Vocês conhecem?
Isso é uma das principais coisas que vai ajudar você a não errar. Eu sempre fui muito doido com essa questão de propósito, que eu ficava muito bitolado em cima disso e incomodado. Passei quase... eu tenho 30 anos. E há um mês atrás, que eu fui me sentir, literalmente, um mês atrás, eu fui me sentir em paz em relação ao propósito que Deus tem na minha vida. Eu estava lá em casa de manhã, orando, dando volta na mesa, eu fico orando, andando assim. Aí eu falei uma parada com Deus, eu falei, nossa Deus, em relação ao propósito, é isso. Se eu soubesse que era só eu orar isso, eu descansar, se eu soubesse que descansar no Senhor era isso, eu teria vivido 30 anos da minha vida tranquilo em relação ao meu propósito. E foram 30 anos, assim ó, fissurado e as coisas não andando como deveriam andar. 2 dias depois que eu entendi isso, algumas áreas da minha vida começaram a funcionar direito. Eu falei, caramba Deus, se eu soubesse disso eu já tinha resolvido isso há muito tempo. Descobrir a sua identidade em Deus vai fazer o seu ministério andar direito. Você saber o seu propósito, saber o seu chamado, saber para o que Deus quer, para onde Deus quer te levar, vai fazer a sua vida caminhar direito. Às vezes a gente toma algumas atitudes muito malucas na nossa vida, ou às vezes parece ser normal demais, a gente fica pensando, nossa, mas eu fiz tudo certo e por que está dando errado? Tem uma parada que eu lembro, foi lá no Crimeia ainda, o pastor João falou assim, olha, tem coisas, todo pecado é errado, mas tem coisas que são erradas que não são pecado, mas mesmo assim são coisas erradas que a gente não deveria fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo besta para vocês, e foi o exemplo que ele deu. Ele falou assim, chuchu escreve com X ou com CH? Calma aí. Quem vota no X? Quem vota no CH? Agora, o que é? Com X ou com CH? Tá vendo? É pecado você escrever chuchu. Com o que você falou? Com X? É pecado? Não é pecado, mas está errado. Você vai tomar um 0 na prova. Entendeu? Tem coisas que não são pecado para a nossa vida, mas vão atrasar. E é para você não errar nessas coisas que você precisa conhecer a sua identidade em Deus. Ficou mais claro agora o porquê que a gente precisa se conhecer e conhecer a nossa identidade? Nunca mais vocês vão escrever chuchu com X, né? Espero. Eu duvido um pouco, mas... José e Jesus, eles sabiam onde eles iam chegar, eles sabiam o propósito deles e quem eles eram. Por isso que eles se mantiveram firmes. E o problema, tem problema, está acontecendo, o povo está falando mal de mim, eu estou começando a conhecer a minha identidade, mas o povo continua falando mal, e vão continuar falando mal. Por mais correto que você é, por mais... E principalmente, a gente faz coisa muito certa, as pessoas, nossa, fica com inveja e vão falar mal. E onde que está o nosso erro, o nosso pecado nisso? Não, mantém firme, continua acertando, continua correndo atrás de fazer o certo. E... o que eu estava falando, Jesus? Olha o TDAH manifestando. Ah, tá. Sobre a questão de dar para resolver. Ah, não conseguiu, o povo continua falando mal para mim. A situação dá para você resolver se você ir conversar com alguém, vai criar alguma treta? Se não, vai lá e conversa com a pessoa. Eu dei o exemplo, o André nem tá, deixa, depois eu explico para ele. Mas ele nem estava aqui, eu fui lá e perguntei para ele, mano, tá acontecendo isso? Aí ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei, tá na cara, né? Pode ficar tranquilo, gente, não tem nada a ver, porque toda vez que a gente fala de pecado, já começa a levar para a imoralidade sexual, não tem nada a ver com isso não, tá? É outra vida, outro assunto, não tem nada a ver com isso não. Mas eu falei, nossa, mano, tá acontecendo tal parada,
Não precisou de ninguém chegar nele para poder falar, ninguém vir contar, e o assunto correu ali. É coisa minha e dele. Da treta que deu lá no acampamento, precisou da gente sair esparrando, e foi dele. Jesus amado, não foi nem treta minha e do ano. Coisas ocultas. Bastidor, bota bastidor. Mas vai resolver você chegar na pessoa e conversar? Se vai resolver, vai lá e troca ideia com a pessoa. Se não vai resolver, coloca diante de Deus e bola para frente. A gente também não pode confundir santidade com ser bobo na vida. Eu não vou conversar com a pessoa porque eu sou uma pessoa santa e Deus vai resolver por mim. Sim, Deus resolve, mas tem coisa que é nossa responsabilidade poder resolver. Tem coisa que a gente precisa de ir lá confrontar a pessoa e conversar com ela. O que não cabe a nós é arrumar confusão. Mas a nossa responsabilidade é resolver os problemas que a gente pode resolver. Deixa eu falar exatamente o que eu tinha anotado aqui. Santidade é diferente de ser sonso. Não é a mesma coisa que ser acomodado. Então, se der para poder resolver, vai lá e faz. Se não der, as suas atitudes elas vão falar por você. Fernando, mas as pessoas continuam falando mal de mim. Eu já tentei resolver, eu tentei conversar. Você acha que José não tentou explicar? Falei assim, gente, eu não tentei abusar da mulher, não. Não ia adiantar, a palavra dela, óbvio que valia muito mais do que a dele. Conjecturas, imaginação minha, né? Mas as pessoas vão continuar falando mal e muitas coisas não vão resolver na sua vida. Só que o que resolveu na vida de José? Ele ficou revoltadinho, começou a botar fogo no colchão, fazer rebelião dentro da cela dele? Não. O que ele fez foi manter a postura, e por conta da postura dele, por conta de ele saber a identidade dele em Deus, o propósito dele, o que ele foi nomeado lá na prisão? Ninguém sabe? Sabe? Eu sei que você sabe, você só tão tímido, não é verdade? Ele que ficava com a chave da cadeia lá, ele que organizava a cela. Tanto que na hora que deu treta lá, que os caras começaram a sonhar, o padeiro, o copeiro e o padeiro, né? O copeiro e o padeiro começaram a sonhar. Com quem que eles foram conversar? Com José. Eu já dei esse exemplo aqui muitas vezes no rádio, de uma vez que eu estava na escola, eu estava no primeiro ano, e um casalzinho chegou em mim e falou assim, no finalzinho a hora que é para fazer as tretas, né, que é para fazer bagunça, faz para todo mundo ver, mas a hora que dá a treta tem que ser escondidinho. Aí eles chegaram em mim e falaram assim, Fernando, vamos ali trocar uma ideia rapidão. Aí os dois sentaram, cabecinha baixa. A hora que eles sentaram, cabeça baixa, os dois juntos, eu falei, acho que eu já sei o que aconteceu. Aí chegaram em mim e falaram assim, olha, é que aconteceu uns negócios aí esses últimos dias e a gente tá achando que ela tá grávida, né? Eu falei, agora vocês vêm conversar, né? Agora eu vim pedir oração. Aí eu fui, conversei com ele, adolescente da idade de vocês. Conversei com eles, troquei ideia, orei com eles. A hora que eu orei, os dois cabecinha baixa, eu falei, amém. Aí ninguém levantou a cabeça, o que foi? Não, a gente tá pensando aqui, triste, preocupado, os dois preocupados. E por que eles foram me procurar? Porque naquela época, não, o Fernando ele é bom demais, não. Mas naquela época eu já tinha entendido que eu precisava de manter a minha postura diante daquilo que eu falava. Quantas vezes a gente vê os influenciadores aí na internet falando sobre Deus, mas não vivendo aquilo que eles falam? Querem falar de santidade, querem falar de vida com Deus, quer botar Deus na boca, mas na hora de praticar aquilo que está escrito na Bíblia, não tem prática. Você acha mesmo que alguma pessoa inteligente vai procurar essas pessoas na hora da treta? Na hora que tiver um problema sério?
Você acha que alguém vai procurar resposta, vai procurar conselho com essas pessoas que não têm verdadeiramente uma vida com Deus? Não vão. E se procurar, é um jumento aconselhando o outro. Não vai resolver. E é por isso que eu volto a falar sobre a questão da identidade de vocês em Deus. Vocês sabendo a identidade de vocês vão seguir firme no propósito. Vocês vão começar a identificar aquilo que é para a vida de vocês e aquilo que não é. Tem coisa que eu falei, não é errado, mas não é para a vida de vocês. Eu correr atrás de uma carreira de futebol é errado? Não é, mas não é para a minha vida. É para a vida dele ali, ó. Ele gosta, ele vive de jogar bola, ele joga bola no time. A vida dele é bola, jogar bola o dia inteiro, não é? E estudar, né? A vida dele é isso. Tem coisas que não é para a vida de vocês. Por isso que é importante, foi importante eu orar há um mês atrás e falar com Deus a respeito da minha identidade e a respeito do propósito dele para a minha vida. Isso me trouxe um alívio que vocês não têm ideia. Carregar esse peso que eu mesmo trouxe para mim durante 30 anos foi um trem incômodo demais. E a hora que eu descobri que o meu propósito, eu falei, cara, era só descansar nisso. A minha vida parece que tirei um peso das costas assim. Essa semana eu estava numa formatura de faculdade. E eu estava comentando com o pessoal lá, eu falei assim, hoje é um alívio para vocês, parece que tira um peso das costas, não é? Isso é exatamente isso daí. O dia que vocês lembra disso, não esqueça. O dia que vocês formar na faculdade de vocês, vocês vão sentir isso que eu estou falando. Cara, é muito alívio, é uma sensação que não dá para explicar direito. É tipo, quem que já usou o aparelho? Quem que tirou o aparelho? Cara do céu, parece... Eu não sei explicar não, mas é uma sensação de tipo... Não é que tá faltando alguma coisa na boca, mas... Cara, não dá pra explicar não. Não tem nada te machucando, rasgando a sua boca mais. É a sensação de liberdade. A faculdade é a mesma coisa. É a sensação de liberdade. E... saber a sua identidade de Deus vai trazer isso, vai trazer essa liberdade. Amém? Amém. Vamos finalizar? Já pode ficar todo mundo de pé. Agora hoje é bem rapidinho. Eu vou Fernanda, e como que eu vou descobrir a minha identidade? Acabou que até fugi um pouquinho, né? Mas eu falei muito sobre identidade, espero que fique bem claro, porque é a partir da nossa identidade em Deus que a gente vai, presta atenção aqui, é a partir da nossa identidade em Deus que a gente vai saber agir diante de uma calúnia e de uma traição. Você acha que para Jesus foi fácil saber que uma pessoa que estava andando com ele durante anos estava traindo ele, estava vendendo ele, assim como José foi vendido também? Você acha que para Jesus foi fácil? Até na questão de ser chamado de beberrão, você acha que Jesus achou legal isso? Tem uma pessoa que eu não concordo muito com o que fala e com o que faz, mas tem uma coisa que ele falou esses dias para trás, o Pablo Marçal. Ele falou uma frase muito interessante esses dias. Ele falou assim, olha, quando uma pessoa vir falar alguma mentira da sua vida, o que você vai fazer? É verdade aquilo que a pessoa fez? Se a resposta for não, então você vai fazer o quê? Não é verdade. E se a pessoa falar se a pessoa falar algo sobre a sua vida e aquilo é verdade, o que você vai fazer? É verdade, ué. Se a pessoa falar que você é mentiroso e é mentira, mentira é o problema da pessoa. Mas se é verdade, o que você vai fazer? Ela está falando a verdade sobre a sua vida. Então muda. A responsabilidade é sua de poder mudar. Então, se alguma pessoa vir caluniar vocês ou trair vocês, o que vocês vão fazer? Procurar a identidade de vocês em Deus, descobrir quem vocês são para agir da melhor forma.
vocês vão descobrir a identidade? Orando, perguntando. Como vocês fizeram para fazer a identidade de vocês? Vocês não foram um órgão competente para emitir o seu número? Vocês não foram lá para imprimir a identidade de vocês? Funciona mais ou menos assim com Deus. Vocês vão no órgão competente para emitir a identidade de vocês. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Pergunta. Mas eu não consigo ouvir Deus. Vai perguntando até escutar. Relacionamento é isso. Você acha que quando eu cheguei aqui no ministério, eu trocava ideia com o pastor Rogério direto? Nossa, primeiro que eu nem queria ficar no ministério. Mas aos poucos a gente foi conversando. E ali, a partir das conversas com ele, que eu fui descobrindo a minha identidade em Deus. Quem que eu sou em Deus? A primeira coisa que você tem que saber é que você é filho, que você é amado. Fulano falou que eu não valho nada e que eu não presto nada. Minha mãe falou que eu não sou nada. O meu pai falou que eu não sou nada. A partir do momento que você souber quem você é em Deus, essas mentiras, essas calúnias não vão te afetar mais. O povo lá da minha escola tá falando mal de mim, tá falando. Gente, eu não tenho frescura para falar os trem, não. Se você escandalizar, depois vem falar comigo. O povo lá tá falando que eu sou gay porque eu não fico com mulher nenhuma. É verdade? Não? Então pronto, deixa o povo falar. Você sabe quem você é em Deus. Os caras lá tá querendo ficar comigo, estão falando mal de mim e tá falando que eu sou lésbica, que eu gosto de mulher. É verdade? Não? Então, deixa falar, porque você sabe quem você é em Deus. O povo tá falando que eu sou feio pra caramba, que eu sou feia pra caramba. Você precisa saber quem você é em Deus. Deus te ama, foi Deus que te fez. Tá vendo que tudo na nossa vida, na vida cristã, depende muito da gente saber quem nós somos em Deus. Porque a partir do momento que a gente souber quem a gente é em Deus, não importa mais as mentiras que as pessoas contam sobre a gente. Não importa mais quem está traindo a gente. Porque a pessoa que realmente importa não está traindo. A pessoa que realmente importa é fiel. Está vendo como é que a perspectiva da nossa vida começa a mudar quando a gente começa a saber quem Deus é e quem a gente é? Eu era para ter feito muita bagunça, era para ter errado muito, mas foi graças a Deus que, apanhando demais da conta, o pastor Rogério sabe que eu apanhei muito, mas foi a partir daí que eu deixei de errar em muitas coisas, e coisas que poderiam ter realmente mudado o rumo da minha vida para pior. Pode abaixar a cabeça, vamos orar um pouco? Senhor, realmente, Pai, muitas das coisas dependem da gente descobrir quem nós somos no Senhor. E conversar com o Senhor muitas vezes é complicado, porque a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para quem a gente é, e nós sentimos vergonha porque a santidade do Senhor nos constrange. Mas, Pai, eu quero clamar ao Senhor para que a graça e a misericórdia do Senhor possa se manifestar na vida de cada um dos adolescentes, e que a partir daí, Deus, a identidade deles possa ser revelada pelo Senhor. Enche eles, Deus, de sensibilidade ao Teu Espírito, para que eles possam descobrir o chamado do Senhor para a vida deles, para que no dia da dificuldade, no dia que as coisas estiverem mais apertadas, eles possam olhar lá para frente e saber que é lá que o Senhor vai levar eles. Abençoa, Deus, para que eles possam se manter de pé, se manter firme, ainda que as pessoas, todo mundo em volta, venham falar mentiras sobre eles, ainda que todo mundo, Deus,
venha trair eles, as pessoas que eles amam, os que eles consideram muito, possa trair eles, mas que eles se mantenham firmes no Senhor, porque eles confiam no Senhor e porque eles sabem quem eles são no Senhor. Guarda a mente, guarda o coração, porque essas coisas realmente deixam a gente triste e isso faz parte do ser humano. Mas guarda o coração de cada um deles e o meu também, Pai. Guarda a nossa vida, nos ensina a resolver as situações da melhor forma, nos dê sabedoria, Pai, para não errar. Tem coisa que realmente a gente pode evitar e é só o Senhor, só a graça e a misericórdia do Senhor, Pai, para nos conduzir no caminho certo. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida de cada um dos adolescentes, de cada pessoa que está aqui essa noite. E se há alguma identidade distorcida, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa vir sobre a vida deles e revelar a sua identidade. E se alguma palavra maldita foi liberada sobre a vida deles algum dia, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo. Que o Senhor possa revelar os seus atributos, Pai, aquilo que o Senhor criou para a vida deles. Que eles possam escutar do Senhor, Pai, as palavras de confronto do Senhor, para que eles possam se corrigir, para que possa